Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária e hoje para falarmos de um assunto realmente importante e que interessa a todas as pessoas. Seu patrimônio familiar está crescendo ou diminuindo? Com todas as contas e gastos que tem todo mês, você sabe se o seu dinheiro está sendo economizado ou se ele está indo embora? Estas e outras questões devem passar pela cabeça da gente na hora das dificuldades. Por isso, nunca é tarde para repensar algumas atitudes que temos tido. Então, nós convidamos o professor Aldecir José Teodoro, coordenador do curso de Ciências Contábeis, para nos ajudar a fazer estas contas, diminuindo o estresse, que para muitos é constante, né, professor? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Vamos conversar um pouco aí sobre a questão de orçamento, né? Afinal, professor, o que falta para nós? É informação, é cultura, a gente sabe se queixar, as dificuldades são permanentes. O que falta para a gente? Percebe-se que assim, é um conjunto de fatores, né? E eu diria que muitas vezes é a cultura, né, que nos falta, né? Principalmente a cultura de economizar. Tá? Aquela cultura de você fazer um fundo de reserva, é a cultura de você fazer um planejamento. E hoje, dentro desse contexto que a gente passou a viver, né, onde todos os membros da família, todo o grupo familiar acaba trabalhando, né, tendo uma vida laboral, né, não só aquela de casa, né. Então, às vezes falta um sentar à mesa, tá, para que se possa discutir a questão orçamentária do grupo familiar, né. E numa palavra, seria disciplina? Disciplina. É você ter o hábito, né, a disciplina de você, a cada final de mês, né, você sentar e buscar aí, identificar, né, as tuas fontes de renda, né, o que nós chamamos na vida corporativa de receitas, né. Então, daqui a pouco assim, qual é que é a origem dela, né, qual é que é a frequência dela? É todo mês? Nós temos receitas esporádicas, prestação de serviço, ou algo que daqui a um pouco não tem uma continuidade, né, tipo aquelas pessoas que trabalham em empresas e você tem o seu provento todo mês, né, todo dia 5 ele está na conta, né. Então é questão de planejamento, é você sentar e organizar as suas receitas, né. Tem um aspecto que isso acontece com a gente também, parece que se tu tem um compromisso para pagar, tu acaba assumindo, mas não tem a disciplina de guardar alguma coisa. Quer dizer, se tem um boleto para pagar, tu paga. Se não tem, tu gasta. Esse é mais ou menos a conta, o comportamento da gente, né? Normalmente não. É costume, né, a gente dizer, você correr atrás da máquina, né? Então, quer dizer, você tem o teu compromisso, você corre para poder saldar aquele compromisso, para pagar o boleto, pagar o carnê, pagar a tua fatura de cartão, né? E aí você não tem aquela disciplina de você, quanto é que é a minha receita? A partir dessa composição, você determinar lá um percentual. A gente não estipula percentual, mas assim, o que seria o ideal? 10% da tua receita, 15%, se você puder, né? 5%, né? E depositar, separar aquele valor, né, que você tem para uma eventual necessidade, ou muitas vezes até para o autofinanciamento. Que você tem muitas vezes nas tuas compras, entrando na área do gasto agora, né, você tem a possibilidade de comprar à vista, parcelado, né, parcelado sem juro. Né. Parcelado sem juro dificilmente acontece, porque assim, o juro já está embutido. Né. Mas muitas vezes você tem um desconto. E os descontos hoje estão muito atrativos, né, muito embora pareça pouco percentual. Pensa bem a questão assim, hoje com uma Selic que nós estamos aí de 6% ao ano, né, você tem aí um desconto de 5% num pagamento antecipado, 7%, 10%, é um desconto muito significativo. Então, se você tem um fundo de reserva, você consegue fazer o teu autofinanciamento. E aí você tem daqui a um pouco esse ganho, que seria, muito embora pode-se até representar pouco, né, 5%, né, mas é um ganho muito significativo. Independente da receita de cada família, tem alguma dica prática de como fazer, por exemplo, independente do seu ganho, quanto por cento eu devo gastar e onde que eu devo investir?
Essa questão que a gente tem trabalhado, né, em vários momentos, né, a questão assim, do planejamento. Né, você tem que fazer. Na empresa nós chamamos isso de orçamento. Né, na vida familiar, nós temos a possibilidade de fazer uma anotação no caderno, numa planilha eletrônica, fazer uma anotação do que você gasta. E onde você gasta, né? E o que é o ideal, né? Você fazer isso dentro de um horizonte de tempo. Então pega lá mês de janeiro, fevereiro, março, dezembro, tá? Um ano. Um ano, né? Inteiro. Um ano inteiro. E coloca lá despesas lá com combustível, mercado, prestação de escola, aquilo que você gasta, que a família tem, né? E coloca Mas isso... todos os gastos mesmo, né? Todos. É um jogo aberto, né? Jogo aberto. Assim, ó, vamos jogar. Sim, o baralho tá aqui, né? Como a gente costuma dizer, vamos ter que jogar com o que a gente tem, né? Então, nesse sentido, assim, tabular tudo aquilo que você gasta. Mas tudo, né? Mesmo que daqui a um pouco você até pode ter lá gastos simples, né? Mas coloca lá, então, gastos diversos, né? Que seja lá Lazer, um valor. recreação. E aí coloca aquele gasto ali e faz um acompanhamento. E faz uma comparação com o que você tem de receita, o que você ganhou. Isso automaticamente o saldo disso tem que ser positivo. Isso quer dizer o quê? Que você está administrando as suas receitas, você está pagando as suas dívidas e está te sobrando algo. Tá? Essa fração que está sobrando, você pode fazer uma aplicação, escolher aí, hoje os bancos oferecem aí, os bancos cooperativos, enfim, né, o sistema financeiro oferece uma versatilidade muito grande de aplicações. E aplicar, quem sabe, essa fração que sobra, né, para você fazer uma compra futura, uma aquisição futura, né, e aí você não depender do pagamento de juros, né, para o financiamento dessa tua vontade que você tem, desse teu desejo, do teu sonho, né. Então, fazer essa tabulação é importante, né. Nós temos uma cultura, professor, de que a poupança ainda é o principal ponto, ou talvez um dos grandes pontos de economia das famílias, das pessoas como um todo. Mas existem outras aplicações, outras formas, mas a poupança por ser uma coisa prática, né? Sim, com certeza. Outras dão um pouquinho de serviço para acompanhar, para ligar para o gerente, ir lá no banco, sempre dá um pouquinho mais de serviço. A poupança não, tu deixa lá, tu sabe, ela não rende o esperado. O importante disso, no momento que você tem essa possibilidade e você vai fazer uma aplicação, né, é muito importante você conhecer a ti mesmo, né, do tipo, qual é que é o teu perfil. Você tem um perfil conservador, né, que é o que é tratado dentro de finanças, né? Perfil conservador, um perfil mais agressivo, mais arrojado, um perfil mais moderado, né? Então, isso é extremamente importante, né? Porque as aplicações, elas têm vários cenários. A poupança, como tu falaste, assim, é a mais tranquila. Tu deposita, você sabe que você, para um perfil bem conservador, né, você sabe que você vai ter aquele rendimento, né, e você não foge daquilo, né. Quando você entra para um outro tipo de aplicação, muitas vezes aí você tem aí o CDB, CDI, essas aplicações pré-fixadas, você já tem também uma previsão de quanto você vai receber. E você tem aquelas aplicações mais arrojadas, né, que daí você tem que ter um coração mais forte também, né, que é a questão da bolsa, né, investir em ações, né, pode ter um retorno maior, com certeza, né, você tem aí, só que o teu risco também é maior, né? E aí vem uma questão assim cultural, né, vou retomando aquilo que a gente estava falando lá no início, né, o nosso perfil é que eu digo assim, o perfil não vou generalizar, né, mas muitas vezes, né, o perfil de investimento é de longo prazo. Tá? Você não fazer o investimento daquele que você daqui a 30, 40, 50 dias você vai precisar resgatar aquele valor. Né? Investimento normalmente a gente trata aí para 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E uma fração que não vai te fazer falta, né, no teu orçamento normal. Né? Aí sim, aí você pode ter um ganho, né? Você tem hoje títulos do Tesouro também que tem uma boa rentabilidade, né? Mas quando você faz a aplicação, é importante você observar essa questão do tempo, né? Que você vai disponibilizar esse dinheiro, né? E que você não vai precisar dele. Tá? No sentido de quê? No sentido de que você não perca rendimento, né? E aí você vai, aí a bolsa, vamos pegar o exemplo da bolsa.
Aí daqui a um pouco deu um ruído aí, essa bolsa subiu, desceu. Tá? Aí você se apavora, vai lá, resgata, realiza aquele valor, né? E aí a perda às vezes é muito grande, né? Então tem que ter um perfil, esse perfil arrojado tem que ser um perfil tranquilo também. Que assim, hoje caiu, mas daqui uns dias sobe, né? Então tem que ter muita tranquilidade, né? Se você daqui a um pouco é um pouco mais conservador, tem outras formas de aplicar, né? Mas o importante é aplicar, tá? É guardar uma reserva, né? Professor, em que momento a gente deve começar a pensar no nosso futuro? É quando começa a entrar alguma receita no bolso? Ou já a partir do momento que começa a receber a mesada do pai? Eu diria assim, eu vou relatar aí um fato, né, sempre é bom ilustrar. Se possível for, né, que é o caso do meu filho. Ele relata isso em sala de aula muitas vezes, né, que a gente conversa, né, nas próprias falas que nós temos feito pela universidade, né, em algumas empresas sobre orçamento familiar, né, que o meu menino, ele tinha lá, quando ele começou a rascunhar, né, os seus primeiros rabiscos, né, e ele, como toda a avô, né, sempre oferecem a mesada, né, e ele sempre recebia lá, na época lá, era um valor muito insignificativo, se nós for pensar, né, e eu ensinei ele, né, de fazer um livro caixa. Né? E ele fazia o livro caixa dele, então ele anotava lá quanto ele ganhava, né? Tipo, o que tu vai fazer com esse valor, né? Vou comprar minha figurinha pro álbum, vou comprar o lanche da escola, e ele sempre guardava uma parte coisa daquele sempre valor. sobrava. Sim, ele guardava parte do valor num envelope dele que ele tinha, né? Porque ele guardava em casa, né? É o banco dele. O banco dele, né? Ele tinha um envelope lá que ele guardava o saldo que ele tinha, né? E com isso ele veio fazendo isso. E hoje eu te digo assim, ele é muito disciplinado com finanças, sabe? Eu me reservo de dizer assim que é em alguns momentos mais disciplinado do que eu, sabe? E ele tem completamente ali o que ele ganhava, ele até então. Hoje ele está se dedicando só à universidade, né, para a conclusão da graduação dele, mas ele tinha a época de estágio, ele recebia o estágio, ele tabulava aquilo ali, ele gastava dentro daquele padrão que ele tinha, né, e guardava, e sempre guardava. Então, qual é a época? Desde que você comece a ter noção do que é dinheiro. Um pouco dá para guardar. Então, a disciplina é importante. E ela começa quando? A partir da mesada do pai, né? Esse já dá para começar a pensar. Não falta, professor Aldecir, uma disciplina, já que estamos falando disso, uma orientação dentro da escola já para trabalhar desde pequeno esses aspectos, já que mais adiante poderão surgir dificuldades, e surgem muitas dificuldades, que nem sempre a gente sabe enfrentar. Então, se nós formos disciplinados desde cedo, não poderíamos estar fugindo de possíveis dificuldades no futuro? Esse é um tema importante, né? E hoje já existe, né? Nós, voltando, né, que é da universidade, né, que é a nossa casa, né? Existe hoje já trabalhos, né, da escola básica, né, voltado para essa questão do orçamento, né, do controle, do conhecimento do dinheiro, de como você pode trabalhar com ele, né. Existem alguns projetos também que nós estamos trabalhando juntamente com o curso de administração, né, contábeis e administração, né. Também existe um projeto em algumas escolas, né, também buscando a questão empreendedorismo, a questão finança, a questão de controle de gastos, né. Isso, a escola, sem dúvida nenhuma, né, é o primeiro passo, né, que você começa a dar com essas orientações, né, para você evitar, né, no futuro você entrar em situações aí que muitas vezes aí causam algum desconforto, né. E em se tratando de família, né, principal, né, porque quando há um descompasso nas finanças, né, eu arrisco a dizer, né, que aí o descompasso é em todos os movimentos da família, né, aí daqui a um pouco não pode sair, não pode ir ao cinema, não pode, então, para evitar essas situações, né, é o trabalho em conjunto, é o trabalho familiar para discutir essas relações financeiras e, na sequência, organizar, né, o que vamos fazer. O importante, na minha leitura, é isso, é discutir na família o que vamos fazer. O senhor tem andado nas empresas passando algumas orientações a respeito de orçamento familiar.
O que o senhor tem notado que realmente as famílias precisam de orientação mesmo, e o senhor deve encontrar os mais diferentes cenários, uns bons, outros nem tanto, e aí precisa realmente da intervenção, né? Nós temos feito, né, o nosso curso, né, de Ciências Contábeis, né, tem contribuído com isso, né, e a gente tem observado que assim, ó, há uma crescente no sentido do interesse das pessoas de tentar entender, de tentar buscar um pouco mais de conhecimento, né, que muitas vezes não é que ela não queira, muitas vezes é assim, ó, como é que eu faço? Sabe? E é que a gente fala, daqui a pouco para algumas pessoas, vamos dizer assim, para nós que estamos na área, né, algo muito simples no sentido de você tabular essas informações, né, esse teu gasto que nós falávamos antes, né, de uma planilha eletrônica, de uma caderneta, de um caderno, né. E aí muitas vezes assim, a gente até leva sugestões, né, de como você organizar isso numa planilha, né, leva uma folha lá, e aí a pessoa olha e diz, mas é tão simples, né. Daí, então, ela consegue visualizar o que ela pode fazer, né? Então, percebe-se assim que há uma crescente. E há um movimento de algumas empresas também, que eu considero assim muito importante, né? De promover essas falas. Claro, as pessoas se inscrevem, as pessoas aí podem participar da sua vontade, não é obrigatório, né? Mas percebe assim, aqui há sempre bastante pessoas que buscam ouvir de como eu posso fazer, né? E aí muitas vezes aquilo que a gente fala, a questão hoje de uma Selic, vamos pensar aí, de 6% ao ano, onde você tem aí uma taxa de cheque especial, vamos pensar assim, de 7% ao mês. Já dá para imaginar a quebra que vai ter. Exato, né? O descompasso que tem nisso, né? Onde você tem aí muitas vezes uma reposição de salário ali, vamos botar ali na casa ali dos 4%, 5%, 3%, independente do número, né? Você tem aí metade de uma Selic de reposição, um juro que indexa, vamos dizer assim, a economia aí, em torno aí de 6, né? Que te dá o dobro daquilo que você tem, que você ganhou no ano, para o ano, né? E aí, comparado com uma taxa de cheque especial, de cartão de crédito, que é ao mês, né? Então, você tem um descompasso muito grande em termos de percentuais, né? E as pessoas começam a perceber que, tenho que pensar, como é que eu vou organizar isso, né? Tem algumas contas, professor, e eu me lembro de um aspecto, logo que eu ingressei na universidade, como jornalista do campus. Houve um profissional que veio à universidade falar sobre isso há mais de 20 anos. E eu lembro que ele apresentava algumas contas de quanto a gente poderia economizar por mês, e ele falava em 50 ou 100 reais por mês, que se a gente pudesse guardar, quando fosse se aposentar, teria uma bela grana investida para não ter maiores problemas futuros. Existe uma conta, assim, de quanto a gente poderia economizar por mês para chegar na idade da aposentadoria e ter uma reserva realmente significativa? Olha, eu não saberia te dizer assim exatamente um número, né? Mas pegando um número aleatório hoje, usando o teu exemplo, né? Se nós depositássemos hoje, vamos imaginar ali, 100 reais por mês, né? Que é o que hoje nós temos a mesma configuração, que são os planos de previdência. Né? O que são os planos de previdência? Nada mais é que você pegar parte do teu recurso, entregar à instituição, e ela faz o quê? Ela faz o gerenciamento desse valor para você, e guarda esse valor para ti para daqui 30 anos, você ir lá e ter uma parcela daquele valor como aposentadoria. Então, que é o que esse movimento hoje da reforma da Previdência, né, existem alguns movimentos, né, orientados nesse sentido, né, que você faça essa poupança, né. Se nós fizéssemos hoje, teria que fazer o cálculo, né, mas botaria 100 reais, ao final de 30 anos, você teria um valor muito significativo. Tem todos os rendimentos? Os rendimentos, e ele todo mês, né, ele vai sendo o rendimento capitalizado, né, sobre o total do teu depósito, né. Então, você vai chegar lá no final dos teus 30 anos, vamos imaginar assim, né, com um valor muito significativo, e ainda com o teu capital. O que falta, muitas vezes, é assim, é a disciplina de deixar esse dinheiro lá.
Porque o que a gente faz? É comum nós fazermos essa poupança, né? Fizemos uma poupança, e aí em determinado momento surge uma oportunidade. Né? Vamos dizer assim, a oportunidade de, vou comprar um bem. Tá? Aí você faz o quê? Você vai lá, saca aquele dinheiro lá, tá? E compra aquele bem. Aí você acabou usando esse dinheiro para uma outra finalidade, né? Não vamos discutir se é válida ou não, né? Mas ela foge da tua finalidade inicial, que era efetivamente a tua aposentadoria, né? E aí, claro, chega lá no final, lá você tem o bem, mas aí daqui a pouco você se desfez do bem no meio do caminho, o bem se descapitalizou, né? Então, aí a disciplina, de você fazer, guardar e esquecer que aquele dinheiro existe, né? Falando nisso, professor, agora no mês de outubro, o governo decidiu liberar saques do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Não são valores significativos. Mas o que eu devo fazer com isso? Eu diria que são valores muito significativos para uma faixa da população. Existe uma pesquisa há tempo já, né, do FGTS, né, que estimando ali em torno de 80%, né, aproximadamente disso, né, quem sabe tem alguma oscilação, né, mas 80% já é um número muito significativo, né, que 80% dos depósitos nas contas vinculadas, né, elas não chegavam lá a um salário mínimo. Né? Se nós ampliarmos isso para um pouco mais, lá em torno lá de 6 mil reais, alguma coisa assim, né, isso sobe um pequeno percentual. Então, isso nos leva a uma leitura do que existem muitas pessoas que têm depósitos nas contas vinculadas, né, do FGTS, né, que vão imaginar, esse saque que o governo está propondo, aí, em torno de R$500, é muito significativo. O que fazer com ele? O importante agora é aquela história, né? Tabula ele e vê o que eu tenho, né? Eu tenho a fatura do cartão de crédito lá que está atrasada. Quita ela se der. Porque o rotativo é muito alto. É muito alto, né? Não tenho nada para fazer com ele. Deposita, tá? Ou nem saca, se tem a opção, né? Porque o juro hoje que está sendo previsto, né, pelo FGTS, né, ele tem uma remuneração bem atraente. Né? Agora está mudando a forma de capitalização dos juros, né, de indexação, mas assim, em sacando ele, fazer uma avaliação, senta com a família, né, e discutir o que é que nós vamos pagar. Nós temos essas contas aqui que estão com problemas, né, e tentar pagar elas, né, ou o que der para pagar, né, ou tentar negociar como haverá esses saques periódicos, né, quem sabe renegociar as dívidas com um juro menor e tentar colocar essa parcela dessa dívida junto com, utilizando esse recurso do FGTS, né? Então, é um momento para você tentar botar um pouco as contas em dia, né? Se porventura houver, né? Se não houver, é o tradicional, né? Deposita ele, aplica ele, ou numa poupança, ou numa outra forma de aplicação, né? Que possa render algo aí um pouco melhor, né? Para que você possa usar mais adiante, né? Professor, nós estamos passando por um período bastante difícil na economia brasileira e mundial, diria assim, também. Então é hora de repensarmos o nosso comportamento. Então, R$500 é pouco, mas pode ser significativo ao deixar de pagar uma determinada conta, pagando muito juro, um juro muito alto sobre isso. Então, de repente, esta atitude do governo que nos sirva de exemplo para repensarmos alguns comportamentos do dia a dia, porque as tentações são muitas, especialmente compras pela internet, isso aí, ou mesmo no dia a dia, nós temos que selecionar mais as nossas aquisições e para ver se a gente realmente precisa daquilo ou não. As avaliações são muito importantes, né? Do tipo, eu preciso disso, né? Então, vou comprar ou não, né? E o que a gente considera assim, extremamente importante também, né? É você fazer uma avaliação, né, do teu comportamento de vida e adequar o teu comportamento à tua receita. Porque muitas vezes a gente pode observar comportamentos nas redes sociais, que hoje todo mundo tem acesso, né? E aí você percebe ali comportamentos assim, bem de gastos muito significativos, que vamos dizer assim, muito ostensivos, além. Né? Isso, diríamos que sim, né? E tem gente que adora
se mostrar também. Exato, né? Então, e isso faz com que muitas vezes, assim, as amizades, né, eu não estou criticando, né, mas assim, é que a gente possa avaliar, né, porque chega um momento que eu digo, não dá, eu não posso acompanhar lá o meu amigo, né, porque o gasto dele é muito alto, né? E se eu acompanhar, vai faltar. Então, é importante adequar a tua vida, né, à tua receita. Isso é extremamente importante, né? Fazendo essa visualização, você já começa aí a criar um cenário aí de organização, um cenário de equilíbrio das tuas finanças. Professor Aldecir, nosso tempo terminou e esperamos que essas dicas, essas informações do professor aqui tenham sido realmente importantes a mim, a você aí de casa, e para mudarmos alguns comportamentos com relação aos nossos investimentos, nossos gastos, e que a gente pense de que a vida não vai terminar logo, a vida vai continuar e a gente precisa enfrentar o dia a dia, né? E essas dicas certamente nos ajudarão muito. Grato pela sua presença, professor. Obrigado pelo seu convite. Último recado, então, ao nosso telespectador aí. Planejamento. Essa é a parte essencial de tudo aquilo que a gente faz. Planejar, tabular as nossas receitas, né, e discutir com a família. O mais importante dentro dessa fala que a gente tem aí da família é discutir com a família, né, conversar, para delinear, quais serão as nossas prioridades. Obrigado, professor Aldecir José Teodoro, coordenador do curso de Ciências Contábeis da URI Erechim. E grato novamente a você aí de casa, que sempre nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.